Jesus, Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua história. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar nesse momento sobre o jejum, né? O jejum, ele prepara. Veja como foi que Jesus venceu a tentação no deserto. Ele venceu não somente porque era o Filho de Deus, mas ele venceu porque ele estava em consagração. Em consagração. O jejum, nesse quarto tópico, eu quero falar sobre o jejum, que prepara o espírito para as batalhas. Em Mateus capítulo 4. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Mateus capítulo 4. Veja o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: então Jesus foi pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. No versículo 2 diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. E foi nesse momento que o diabo se aproximou para tentá-lo. Foi nesse momento que o diabo se aproximou para dizer a ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o escolhido de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus vai dar uma resposta e vai dizer para ele: vai-te, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou falando sobre preparo espiritual. Estou falando de pessoas que querem vencer batalhas. Estou falando de pessoas que querem vencer a tentação, porque muitos têm cedido à tentação. Muitos não estão aguentando, Sibeli, e todos que me escutam nessa live. Não estão aguentando porque não tem esse preparo espiritual. Aí quando a tentação vem, cai. Quando a tentação vem, cede. Quando a tentação vem, não consegue ficar de pé. Mas veja por que foi que Jesus venceu a tentação. Ele venceu a tentação justamente porque vivia uma vida de jejum, de consagração, de oração. E ele já estava 40 dias. 40 dias se consagrando. Jejum com sabedoria, claro, né? Nós estamos falando de Jesus, que foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ele venceu, não cedeu para nada. Não quis acordo com o diabo. Não quis acordo com o mal. Então veja, antes de enfrentar Satanás no deserto, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Isso revela que o jejum não é um ritual religioso, mas uma ferramenta de fortalecimento espiritual. Quando a pessoa jejuma, ela está se fortalecendo espiritualmente. O jejum submete a carne e fortalece o espírito. Quando você vive uma vida de jejum, você está enfraquecendo a sua carne, mas está se submetendo à sua carne, está fortalecendo o seu espírito. E é isso que nós precisamos, é ter um espírito forte para vencer. Tem pessoas aí que estão aí nas esquinas aí fazendo pacto, derramando seu sangue, se oferecendo a Beelzebu, aos demônios. Mas nós não queremos acordo com o mal. Nós queremos submeter a nossa vontade, a nossa carne, aleluia, para que o espírito esteja forte e a gente tenha força para vencer as tentações, tenha força para vencer o mal, porque a tentação vem, as lutas vêm, as batalhas vêm, mas nós venceremos, porque o Senhor disse ao vencedor: dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Você vai vencer em nome de Jesus. Você não foi chamado para ser um derrotado. Você não foi chamado para ser um fracassado. Você foi chamado para vencer. E você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Então, veja,
O diabo pegou Jesus, levou ao pináculo muito alto e vai dizer, ó, ele vai usar o Salmo 91, vai dizer, ó, lança-te daqui embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todo o teu caminho. Aos seus anjos dará ordem ao teu favor, para te livrar, para te guardar. Jesus olha e diz assim, mas está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então não adianta você querer pregar para os leões lá dentro das jaulas dos leões. A não ser que você seja colocado lá e Deus possa fechar a boca dos leões. Amém? Porque quando Deus quer livrar, Deus livra. Deus livrou a Daniel na cova dos leões. Deus livrou a Daniel. Deus livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. E ele disse, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelo fogo, eles não te queimarão. Aleluia! Você vai vencer, em nome de Jesus. Essa tentação não vai te derrubar. Essa tentação não vai te enfraquecer, não vai te derrubar, em nome de Jesus. Amém? Deus vai te dar força, estrutura. Deus está te dando força, estrutura, para que você vença a sua natureza, a sua carne, para que você vença o pecado. Amém, Luciete? Glória a Deus. Amém? Deus está te dando estrutura. Então, viva, jejue, busca ao Senhor. Enquanto a carne enfraquece, o Espírito se sensibiliza. Quando você vive uma vida de oração, de consagração, enquanto a sua carne está enfraquecendo, o seu Espírito está se sensibilizando. O jejum ajusta as prioridades, aumenta a dependência de Deus e aguça a percepção espiritual. Em tempos de jejum, a voz de Deus se torna mais clara e resistência espiritual aumenta. Quer ouvir a voz de Deus? Quer se consagrar mais? Quer ter mais de Deus na sua vida? Então aprenda a jejuar. Aprenda a se consagrar. Nós estamos falando desses fundamentos que você não pode colocar de fora. Às vezes a pessoa, não gosta de jejuar. Mas é necessário você fazer um jejum. É necessário você orar. É necessário você priorizar o altar. É necessário você ter uma vida com Deus, uma vida de preparação espiritual, de fundamento, de raízes profundas, de estruturas, de base, firmada na rocha, para que você suporte, para que você vença. Isso aqui está falando para vencedores. Aqui não é uma live para derrotados, é uma live para vencedores. Ah, mas você pode olhar para mim e dizer, pastor, irmãos, eu já caí. Mas o cair é do homem, mas o levantar vem de Deus. Deus vai te colocar de pé. Amém, Luciete? Deus vai colocar você de pé. Deus vai colocar você de pé, porque o homem, ele é falho, mas Deus, ele é perfeito. E Deus, ele não veio para te acusar, para te derrubar, ele não veio para te destruir, ele veio para te levantar. Ele vai levantar você novamente. Você vai ficar de pé diante do Senhor e você vai vencer as guerras, as batalhas, as tentações, as investidas do inimigo, porque Deus te chamou para ser um vencedor em nome de Jesus. Em tempos de jejum, a voz de Deus se torna mais clara e a resistência espiritual aumenta. Você fica mais resistente, você fica mais forte. Não é coincidência que grandes confrontos espirituais na Bíblia sejam precedidos por jejum. Então, eles escolhiam o altar, eles faziam jejum, eles oravam a Deus, eles buscavam a Deus, fundamentos espirituais, para eles vencer. Aleluia! Para eles vencer. Então, eu não sei como você está entrando na guerra. Eu não sei como é que você está batalhando. Eu não sei como é que você está levando o seu ministério. Eu não sei como é que você está levando a sua vida. Eu não sei aonde você quer chegar.
Eu não sei onde você quer conquistar. Eu não sei qual é a terra que você quer tomar posse. Eu não sei o que é que você quer conseguir na vida. Mas eu sei de uma coisa, se você começar nesse momento a colocar os fundamentos espirituais, começar a colocar e construir os seus fundamentos espirituais na base da palavra, na base do, aleluia, da palavra de Deus, como eu estou te falando aqui, eu tenho certeza que você vai estar pronto, vai estar preparado, em nome de Jesus, para vencer, em nome do Senhor Jesus. E Jesus venceu a tentação lá no deserto. Ele venceu. E o diabo vai tentar mais uma vez, mostrando todos os reinos, todas as glórias dessa vida, toda a riqueza, todo o apogeu, toda a pessoa, né? A glória dessa vida. E ele vai dizer, tudo isso eu te darei se tu prostrado me adorares. E ele vai dizer, está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Está escrito. Amém? Então você vai vencer com a palavra, é com está escrito. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então não ceda à tentação. Não ceda. Vão te convidar, vão querer botar você no meio da roda, vão querer botar você no meio da mesa. E por você rejeitar o prato do diabo, por você rejeitar certas amizades, certas coisas, você vai ser criticado, vão te defamar, vão falar mal de você, só porque você não se sentou na mesa, só porque você não se sentou na mesa dos escarnecedores, dos zombadores, daqueles que não têm vida no altar, só porque você rejeitou a mesa do diabo, eles vão querer te crucificar, vão falar mal de você, vão atirar pedra, vão dizer que você agora só quer ser, que agora você é o crentinho, que você é isso, você é aquilo, aleluia, mas você não vai se sentar na mesa, porque você tem pacto com Deus, você vive uma vida de consagração, o seu espírito está forte, a sua carne pode até estar enfraquecida, mas o seu espírito está forte, e você está forte em Deus, para a glória do Senhor, aleluia, glória a Deus, amém? Então depois de nós falarmos sobre o jejum, depois de nós falarmos sobre a oração, depois de nós falarmos sobre o altar, agora nós vamos estar dando mais um passo em nome de Jesus. Depois de nós falarmos sobre o fundamento, a estrutura, a base, nós vamos dar mais um passo em nome de Jesus. Amém? Jesus venceu as tentações porque estava espiritualmente preparado. Ele respondeu com a palavra, resistiu ao inimigo e permaneceu firme. O jejum não elimina as tentações, mas capacita a vencê-las. Ele ensina a disciplina, renúncia e obediência. Disciplina, renúncia e obediência, ó. Em um mundo dominado pelos desejos da carne. Porque há uma batalha entre a luta entre a carne e o espírito. A sua natureza está guerreando ali, lutando, para que você faça a vontade do seu eu, da sua carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfias, imulações, discórdia, contendas. E tem gente que tem um espírito de confusão. Onde chega, a confusão está feita. Onde chega, a bagunça está feita. Espírito de contenda. Mas a carne será neutralizada em nome de Jesus, porque quem vai prevalecer é o seu homem interior. Quem vai prevalecer é o homem que Deus quer que prevaleça. Em nome de Jesus. Jesus venceu. E você também vencerá. Em um mundo dominado pelos desejos da carne, o jejum se torna um ato profético. Declara que Deus governa acima das vontades humanas. Quem jejua se prepara para as batalhas. Quem não podem ser vencidas apenas com a força natural. Não é com a força natural que você vai vencer. É com a força espiritual. Oh, Reca, Suriamas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Irmãos, lembrando a vocês, em nome de Jesus, que essas pregações,
esses ensinamentos têm como base a palavra de Deus e também tem como base o livro ao qual eu escrevi, que é Antes do Amém, a fé que se prepara para o futuro. Antes do Amém, antes que Deus diga sim, antes que Deus decrete a tua vitória, Ele está te preparando antes. Então, esse e-book, esse livro digital, nós vamos estar passando para todos aqueles que querem adquirir e querem abençoar o nosso ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus, que a graça de Deus venha sobre você, em nome de Jesus. Deus abençoe você poderosamente. Nós fazemos a obra aqui no sertão do Pernambuco, na cidade de Afogados da Engazeira, onde a gente faz culto nos lares, culto nas residências, onde somos solicitados, a gente vai lá para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Pastor Gênio que renova a aliança, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Então, você que quer adquirir esse material, a gente vai estar deixando no link da descrição, para que você possa estar lendo, para que você possa estar estudando. Então, nessa mensagem, nós falamos sobre os fundamentos da fé, os fundamentos espirituais, que fala sobre, que é a base de tudo, né? Então, a gente falamos sobre a base, a estrutura, a casa edificada sobre a rocha, que é a prática da palavra de Deus. Nós falamos sobre a oração, sobre o altar, nós falamos sobre o jejum, nós falamos sobre a santificação e falamos sobre andar com Deus. Amém? Isso tudo está no nosso livro, no nosso e-book, que você pode estar adquirindo e nos abençoando e nos ajudando para que a gente venha continuar fazendo a obra de Deus, colocando combustível no carro. Deus derrame chuvas de bênção sobre a sua vida e que a graça de Deus te acompanhe aonde você pisar. Lembre-se, a partir de hoje, diga assim: eu vou andar com Deus. Amém? Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Lembrando que essas lives serão feitas todas as tardes. Amém? Eugênio quer renovar a sua aliança com Deus. Eugênio, Deus abençoe. Amém, varão? Ô, glória. Que testemunho maravilhoso. Ó, Eugênio está renovando a sua aliança com Deus. Deus abençoe, meu guerreiro. Em nome de Jesus. Fica firme, viu? Aleluia. Você é o alvo de Deus nesta tarde. Deus alcançou a você, a sua casa, a sua família. Grandes coisas vão acontecer. Que o Senhor te ajude e te abençoe poderosamente, viu? Receba um abraço do Espírito Santo nessa tarde, em nome de Jesus. Lembrando a vocês que todos os sábados nós vamos estar fazendo essa live. E todos os dias a gente vai fazer o corte dessa live para que você possa estar nos acompanhando e revendo tudo aquilo que você aprendeu nesta live de hoje. Então, se você quer, continue nos acompanhando aí, em nome de Jesus. Já se inscreva no canal, deixe seu comentário, amém? Deixe sua curtida, ajude nós em nome de Jesus. Compartilhe com mais alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa ouvir essa mensagem. Eugênio, um forte abraço. Todos que ficaram na live, um forte abraço e até o próximo momento em nome de Jesus. Deus abençoe.